Olá, é, nós somos os alunos Átila Santana e Vitória Garipuna. A gente vai falar um pouquinho sobre a ONG Voluntários da Fauna, da matéria de Relações e Interações Humano-Animal, do professor Daniel Granata. Então, antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura. A ONG Voluntários da Fauna, ela funciona em conjunto com a Toca dos Bichos, né? A Toca dos Bichos é uma clínica que ela dá todo o aporte, né, financeiro, enfim, também de local, para a ONG Voluntários da Fauna, que é uma ONG sem fins lucrativos. Então aqui a gente vai começar falando, a gente fez uma entrevista com a médica veterinária Gleide. Ela deu todo o suporte, todo o apoio, vocês vão ver aí durante o slide, ela respondeu uma entrevista, né? Então ela autorizou que a gente fizesse essa divulgação, tudo direitinho. Então, desde agora, a gente já gostaria de agradecer por ela ter tirado um tempinho para falar um pouquinho mais sobre a ONG, como é que funciona, e aí a gente fez alguns questionamentos também. Ela atualmente trabalha tanto com a clínica de animais domésticos, silvestres e exóticos. Então, para começar, o que seria a ONG Voluntários da Fauna? Quando a gente perguntou isso para ela, ela fala que o projeto já existe há mais de 30 anos, né, desde a abertura da clínica, e durante esses anos atuou no recebimento de animais de vida livre, com a intenção sempre de recuperar esses animais e depois reintroduzir. Mas a ONG em si, Voluntários da Fauna, ela só foi nomeada tem aproximadamente um ano, né? Ela foi nomeada também para que facilitasse nessa parte de arrecadação de verba para manter os animais, né, que passam por essa ONG. Depois a Vitória vai falar um pouquinho mais da quantidade. E a manutenção da ONG, né, ela vai ocorrer tanto pela Toca dos Bichos, como eu já tinha falado anteriormente, pela clínica, e também por doações, tanto por material de limpeza, dinheiro, medicamentos e afins. Então, quem puder auxiliar também com a alimentação, eles sempre colocam o que está faltando na própria rede social, que a gente vai passar ao final, e aí quem puder auxiliar, né, é bem pertinente. E eles não recebem animais que vêm aí advindos do tráfico, né? Ela fala que às vezes, ela, né, menciona que às vezes pode ficar ali durante um dia, mas eles não ficam com esses animais lá, porque senão teria uma demanda gigantesca que eles não conseguiriam atender. Então, o que acontece? Um percentual desses animais que chegam, eles não conseguem ser reintroduzidos, né, na natureza, que essa é a missão deles, reintroduzir esses animais, por alguns motivos, entre eles ou imprinting, que o animal ele acaba vendo, né, nós como seres humanos, como pessoas amigáveis. Então imagina você inserir esse animal na natureza e quando ele encontrar um ser humano, ele vai, né, pegar aquela imagem e vincular uma pessoa que é amigável. Então essa pessoa pode pegar esse animal, levar, enfim, esse animal pode ir para o tráfico. Então é algo realmente que quando ocorre o imprint, esse animal não retorna à natureza, né, que é até mesmo para proteção da vida desse animal. Ou muitas vezes, por estarem muito debilitados, eles também não conseguem retornar, né? Ter os hábitos normais que eles teriam na natureza. Então, esses animais que chegam são animais que realmente necessitam de um atendimento médico veterinário. É uma ONG voltada principalmente para filhotes e animais machucados de vida livre, né? Os animais que chegam, eles são criados o mais isolado possível para que eles possam ser reintroduzidos. Atualmente, eles atuam com 11 veterinários, aproximadamente 14 estagiários e 2 funcionários. A maioria dos exames que eles fazem, eles realizam ali mesmo na própria ONG ou em clínicas parceiras. Os animais vêm através do SEMA, que é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, IBAMA, Batalhão Ambiental, universidades ou até mesmo outros estados. Ela mencionou que a UFSC já chegou a mandar alguns animais para lá, então tem algumas parcerias aí também com universidades. E aí ela fala em uma das frases que a ONG dela é um sonho, né? Ela concretizou algo que ela gostaria muito de fazer, enfim, que ela ama fazer. Então, hoje tem concretizado a criação da ONG Voluntários da Fauna. Qual o trabalho a ONG Voluntários da Fauna realiza? Né? Então, está baseado no que esse trabalho? Especialmente na reabilitação animal. Depois que os animais eles são recuperados, eles são avaliados. Né? Se os animais não têm condições realmente de retornar à natureza, a ONG entra em contato com os órgãos responsáveis para verificar a melhor destinação. Normalmente o SEMA auxilia e verifica quem pode receber esse animal, né? E a própria ONG vai lá e contata. Então, um zoológico, enfim, que pode receber, eles contatam e aí, se tiver autorização, esse animal é encaminhado. Caso o animal seja destinado à vida livre, é necessário uma autorização também do SEMA,
sendo de responsabilidade da ONG levar os animais para a destinação final. Ou seja, todo esse processo é tudo bancado pela ONG. Então, ela falou que tinha animais que chegavam de Minas Gerais. Então, se você for colocar esse animal de novo lá em Minas Gerais, todo esse custo de levar, tudo isso parte pela ONG. Então, tem um alto custo agregado nesse transporte. Nós fizemos também algumas perguntas para ela, que são relacionadas também com as aulas que nós tivemos. A gente perguntou para ela, então, o que levou ela a ser uma defensora da causa animal. A princípio, ela respondeu que ela não sabia se ela era uma defensora ou não, e ela acabou devolvendo essa pergunta para a gente nesse formato, né? Por que não ser uma defensora? Ela comentou também que conversou com um colega dela de profissão, e eles estavam fazendo exatamente esse questionamento, né? Por que a gente faz isso? Então, eles concluíram que eles fazem porque isso é o certo, cada um tem um dom e um propósito de vida, e esse é o certo a fazer na visão deles. Então, alguém tem que cuidar e se dedicar a esses animais. O fato dela ser uma defensora de causa animal está relacionado aos fatores da sua infância. A gente fez essa pergunta para ela também, que também foi dada em aula. Ela falou que talvez, ela comentou também que o pai dela trabalhou, quando ela era bem pequena, aproximadamente 4 anos em um zoológico, como administrador de um parque zoológico Sapucaia, e eles moraram nesse período dentro desse parque. Ela comentou que sempre andava com os tratadores, ela auxiliava na alimentação dos animais, ela sempre queria estar ali em contato com esses animais. A família dela também sempre teve todo esse contato e gostou de animais, e foi ali então que começou essa paixão pelos animais silvestres. Então, ela concluiu essa pergunta falando que é uma proposta de vida dela e que hoje ela defende os animais com unhas e dentes, então ela pode ser considerada uma defensora. A gente perguntou também quanto à diversidade de espécies que chega lá na ONG, tanto na clínica como na própria ONG mesmo. E ela falou que normalmente o que mais chega são aves, que são próprias nativas da cidade. E a partir de setembro é quando tem a maior demanda, porque é a época dos filhotes, então alguns filhotes acabam caindo do ninho, o pessoal recolhe e acaba enviando para eles. Em 2019, eles tiveram atendimento de 3.427 animais, dentre eles eram aves, répteis, mamíferos e até alguns anfíbios. Dentro das aves, então, ela passou alguns nomes para gente, dos mais atendidos, então, que era o bem-te-vi, andorinha, rolinha, corujinha buraqueira, gavião peregrino, João de Barro, e também alguns rapinantes que podiam ser tanto nativos quanto migratórios, então, dentro dessa categoria. Dentro dos mamíferos, ela comentou do atendimento de gambás, que é uma demanda muito grande. Em épocas de temporada, eles chegam a atender até 1.000 gambás, então é um número bem alto de animais. Alguns outros animais atendidos, então, é o graxaim, bugio, mão-pelada, tatu, lontra, e alguns gatos do mato também. Dentro dos répteis, então, ela comentou que a maior chegada é de lagartos, jacarés, serpentes, eles atendem somente os não peçonhentos, porque eles não têm a capacidade, digamos, de local e de também de pessoal próprio para isso, para atender as serpentes peçonhentas. E comentou também da tartaruga, que geralmente o pessoal vê uma tartaruga atravessando a cidade, alguma rua, e ao invés de seguir o seu percurso, eles acabam recolhendo esses animais e levando para a ONG para que eles façam o atendimento. A gente perguntou também sobre a maior causa de mortalidade dos animais silvestres, e ela fala então que é quanto à chegada de neonatos, né, que é a maioria do tipo de animal que chega. Geralmente eles chegam muito prematuros, então a alimentação desses animais ela acaba sendo mais dificultada por serem animais pequenos, às vezes eles não se adaptam com as sondas, e também porque tem alguns animais que precisam desse contato com a mãe, como é a caso dos marsupiais, então que o filhote acaba ficando envolvido na bolsa por muito tempo até se desenvolver. Alguns animais também chegam muito debilitados, por causa de agressões, atropelamentos e coisas do tipo. Existe também a causa do estresse, que acontece muito nas aves, então as aves precisam ficar contidas em pequenos espaços e acaba estressando muito, e também em casos de miopatia de captura, que é muito comum em cervídeos, então o animal até chega, fica bem por um tempo, mas no outro dia ele acaba entrando nesse estresse de captura, acontece a miopatia, e o animal acaba entrando em óbito. Eles comentam também que a mortalidade pode estar relacionada com os espaços pequenos que ele tem para fazer esse atendimento, então às vezes eles não têm um espaço adequado para manter esses animais, fazer todo o atendimento que é preciso.
Com certeza também relacionado à verba e à falta de voluntários, porque querendo ou não, como a demanda é grande, eles também precisam de pessoal para estar fazendo esse trabalho e de verba para ter os materiais que são necessários para fazer também esses atendimentos. E também, como tem pouco espaço e tudo mais, as pessoas acabam não tendo o tempo que é necessário para atender cada animal da maneira que é preciso. Então, às vezes, isso pode ocasionar também em alguns casos de mortalidade. Outras casos também da parte dos animais que estão na vida livre. O atropelamento é uma das maiores causas, é uma coisa que não é tão difícil de se ver, é só você sair numa rodovia, você vai ver um ou dois animais atropelados em curto espaço. As agressões não que acontecem por humanos, muitas vezes por medo ou por achar aquele animal feio. O animal entrou na sua casa ali, às vezes até sem querer, então esses animais acabam agredidos. Ataque de cães, os cães têm como eu posso dizer, esse instinto de atacar os animais que são diferentes. Então, às vezes, o animal entra naquele jardim e acabam sendo atacados pelos cães. E ela fala também bastante sobre a perda do habitat e as agressões que são consequentes disso. Então, o animal ele acaba perdendo seu habitat, ele precisa ir para a cidade para ele poder buscar um abrigo, buscar comida, e acabam sendo atacados tanto pelos humanos quanto até pelos cães e outros animais que estejam ali relacionados com os seres humanos. A gente perguntou qual que é a maior dificuldade que eles veem em manter a ONG em funcionamento. A principal delas é a falta de verba, então, para poder ter os materiais, ter o pessoal também para poder fazer atendimento, na contratação de funcionários, pessoal ali para fazer limpeza e também para ajudar. Eles precisam também de um lugar maior, que também é relacionado com a verba, para fazer esses atendimentos, poder acolher esses animais e, com certeza, deixar eles alojados, aqueles que não podem ser reintroduzidos. Eles precisam também de mais pessoal, porque eles dependem muito dos estagiários e dos voluntários. E quando eles precisam contratar alguém, então tem essa falta de verba para eles poderem fazer essa contratação que não seja através dos voluntários. A gente fez a seguinte pergunta também: você acha que o clima atual político, ela representa um desafio ou uma oportunidade para as ONGs? Ela comentou então que ela não vê tanta diferença entre o atual e o antigo governo. Ela deixa sempre bem claro que não existe diferença entre partidos, e sim entre as pessoas. Ela comentou também de um secretário que conseguiu dar auxílio à ONG, foi uma das únicas pessoas do cenário político que conseguiu dar esse auxílio e se interessou por isso. Ela comentou também, dentro do cenário político, que ela já trabalhou tanto com pessoas da esquerda quanto da direita, e existem pessoas boas e ruins nos dois lados, tanto que ela comentou que ela já foi de extrema esquerda e trabalhava com pessoas da direita, e a relação deles era muito boa, era de respeito, e as pessoas elas conseguiam auxiliar, independente do partido político que elas tinham em mente. Ela deixa uma frase, então, que eu achei muito interessante, que gente boa e gente ruim são encontrados em todos os lados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os atendimentos que a clínica realizou, né? Tarran. Essa é um dos casos. No caso, eles chegaram pequenininhos lá na clínica. E aí eles, aqui já estão um pouco maiores, eles foram destinados, né, após a aprovação, e aí ela colocaram ali os animais no carro, não só eles, tinha outros animais também, eles aproveitam, né, que vai fazer uma viagem, e aí tendo a aprovação de alguns animais, eles já fazem, já levam esses animais para os seus habitats, né, respectivos, e aqui no caso foram levar esse animal para uma fazenda que era de um professor, e aí ela comenta que durante o primeiro ano, né, as Tarrans passou uma ninhada e elas não foram, né, quando essa ninhada passou. E aí depois, em um segundo momento, no segundo ano, no caso, eles passaram e elas foram. Então, assim, para ela é um motivo de grande felicidade que esses animais, eles conseguiram realmente ser reintroduzidos e já fazem parte aí, né, da natureza normalmente. Aqui a gente tem os bugios, ela menciona que as mães morrem normalmente ou atropeladas, ou com choque elétrico, ou através até mesmo de animais, que a Vitória também já falou anteriormente. A maioria consegue se recuperar, mas se chegam muito pequenos, a chance de retorno à vida livre é quase nula. Foi aquilo que a gente falou, né? Tem a coisa do imprint também, ver o ser humano como, né, algo bom, aí vai lá e aí ninguém sabe da índole ali daquela pessoa que vai estar lidando direto com esses animais. Aqui a gente tem coruja, né? Foi um procedimento cirúrgico que foi realizado nesse caso, em relação à fratura de bico, e aí esse animal passou,
por um procedimento. Aqui a gente tem aves também, que são alimentadas através de sonda. Todas essas fotos foram cedidas, tá, pela médica veterinária Gleide. E aí a gente está mostrando para vocês também conhecer um pouquinho de perto o trabalho que faz. No início, ela menciona que, principalmente com aves, tem que abrir o bico, colocar a sonda. Depois de um tempo, quando eles já estão acostumados, aí já chega perto com a sonda, eles já vão lá abrindo o bico e esse procedimento fica normal. Gambá, né, como a Vitória falou, por ano, ela falou que chega a receber mais ou menos 1.000 gambás. Então, assim, os filhotes pequenos também vão ser alimentados por sonda. E a mãe também está relacionada a atropelamento. E, além disso, principalmente com os gambás, eles sofrem muito com agressão humana. Esse aqui foi um caso de um procedimento, né, que foi realizado devido a essa agressão humana. Aqui a gente tem aves do banhado, né, que costumam chegar na ONG com traumas, intoxicação, até mesmo algumas oleadas. Então, todas essas aves chegam lá e aí tem que passar por todo esse processo de reabilitação. Aqui a gente tem as lontras neotropical, né, a lontra longicaudes, que a gente tem aqui tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Elas chegam na ONG normalmente bem pequenas, né, tendo que ser ensinadas a nadar e alimentar sozinha. Normalmente elas também, depois desse processo, elas são reintroduzidas na natureza, só que isso é algo que demanda um tempo, né, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um tamanduá mirim, normalmente eles chegam bastante machucados, ou por atropelamento, né, ou também até mesmo, como a Vitória falou, os humanos têm medo do animal e acaba agredindo, né, é algo que a gente nem para pensar, mas ela falou que é bem comum acontecer isso, e aí esses animais também chegam lá na clínica. A gente tem tatu, ela mencionou que a cicatrização do tatu é horrível, sendo muito demorada. Então, assim, esse animal ele consegue ser reintroduzido na natureza, só que para isso precisa esperar esse processo de cicatrização. E ela falou que realmente demora muito tempo. Então, tem toda essa análise e essa avaliação que tem que ser feita pelos médicos veterinários até liberar esse animal. Aqui a gente tem um ouriço, né, que também chega com traumas. E aqui tem um tratamento que é feito em conjunto, que é um tratamento de eletroacupuntura, que está sendo realizado aí nesse animal, né? A gente tem vários tratamentos aí que estão sendo realizados não da forma convencional, que auxilia bastante os animais. Tem o morcego, nesse caso era um morcego com alteração anatômica genética, que foi submetido a um procedimento de reconstrução dos dedos da mão, né, e conta com alguns apoios para fazer todos esses procedimentos. Só passar aqui. Aqui a gente tem os cervídeos, né, então normalmente as mães são atropeladas, os filhotes ficam órfãos, e aí sofrem muito com a miopatia de captura, né, ela menciona que até mesmo tem animais que chegam super bem, saudáveis, fica um dia, né? No segundo dia eles já estão ali em um estado caquético, mal, ruim, e aí chegam a óbito. Então, esse estresse aí com a miopatia de captura é algo realmente bem complicado com cervídeos. Felinos, normalmente as mães são atropeladas e os filhos ficam órfãos, aí tem todo esse procedimento também de readaptação desses animais. Aí aqui a gente tem mais umas fotinhas das corujas. Aqui, aves de rapina, ela falou que os rapinantes, em geral, né, costumam se recuperar bem, sendo treinados para a caça, né, o que vai permitir esse retorno à natureza, que a gente consegue ver um procedimento, né, que foi realizado, e aí depois esses animais eles são reintroduzidos. Então, ela falou que tem bastante sucesso com essas aves de rapina. Aqui a gente tem o jacaré, né, os répteis, na maioria das vezes, ela menciona que chegam traumatizados de diversas formas, então aqui a gente consegue ver, né, como chega um e aqui outro, né, então assim, é, é algo muito triste de se ver, mas que tem bastante frequência na rotina clínica. Aqui a gente tem o mão pelada, e assim, é o que ela fala, né? Conseguiu fazer toda a reabilitação desse animal e ver que ele não pode retornar para a natureza, então tem que fazer uma destinação. Nesse caso, esse mão pelada, né, tá com eles há mais de 6 anos, foi diagnosticado com cegueira, né, enfim, e aí agora eles estão mantendo esse animal lá porque ainda não conseguiram destinar para nenhum local, né? E aí, enquanto esse animal fica lá, eles tentam fazer toda essa parte de enriquecimento ambiental também, porque imagina, né? É um período aí bem extenso que esse animal está dentro ali da ONG, mas eles dão todo o suporte necessário também. Em relação ao estágio, né, para quem tem interesse, eles aceitam estágios tanto extracurriculares como obrigatório.
é necessário ter a vacina da raiva, né, como diversos outros locais, estágio de mais de 15 dias, e dependendo de alguns, né, dependendo do tempo, também tem que ter lá aquele seguro de estágio, né, que a gente tem que fazer, então é primordial ter também. Aqui tem uma conta do banco, né, se alguém tiver interesse de fazer alguma doação, então fica aí os dados. Tem o Instagram, voluntários da fauna, então sempre que eles precisam de verdura, frutas, eles colocam lá, então principalmente para quem é de Porto Alegre e puder auxiliar também, de vez em quando eles sempre pedem, tem campanhas, enfim, bem bacana, né, em prol à ONG. E seria isso nossa apresentação, a gente gostaria de agradecer e ficamos à disposição, né, para sanar quaisquer dúvidas.